obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como eu falei pra vocês, ontem teve grande manifestação lá em São Paulo, muito cheio de gente. Já falei em outro vídeo sobre como que a Globo ficou chateada, porque o pessoal tava gritando do mesmo jeito, né? Eles achavam que sem o Twitter não ia ter a convocação, não iam botar imagens e coisa e tal, eles iam poder mentir tranquilo, dizendo que tinha só 45 mil pessoas e coisa e tal, e no final das contas se deram mal porque no Twitter tá todo mundo vendo tudo, a quantidade de gente que tinha lá, né? Mas um ponto que chamou a atenção foi justamente a presença do Pablo Marçal, né? Eu cheguei a fazer o primeiro vídeo sobre a manifestação de ontem, por volta das 3 horas da tarde, né? E naquele momento o Marçal não tinha aparecido ainda na Paulista. E tinha informações que ele teria ido a El Salvador para visitar o Bukele e coisa e tal, então muita gente achando que ele não ia aparecer mesmo, né? E eu falei, ó, que aqui ele não apareceu, ele tem jatinho, ele pode voltar de El Salvador a hora que ele quiser e chegar a tempo da manifestação. Aparentemente foi isso que ele fez. Veio de El Salvador e conseguiu chegar na manifestação, mas chegou no finalzinho da manifestação, apareceu lá, cumprimentou o pessoal, mexeu com todo mundo, mas qual que foi o grande problema, né? Ninguém discursou, tá? Isso já tinha sido combinado com o Bolsonaro, justamente para evitar que o evento tivesse caráter eleitoral, né? Na disputa lá da Prefeitura de São Paulo. Teve 3 candidatos a prefeito de São Paulo, a Marina Helena, o Ricardo Nunes e o Pablo Marçal foram no evento, mas nenhum deles ia discursar, isso já estava certo. Agora, poderiam subir no carro de som, fazer tchauzinho pro pessoal no carro de som, isso aí não tinha problema, né? Só que o Marçal disse que foi barrado no trio elétrico do Bolsonaro. O Malafaia disse que ele chegou no final, que é um palhaço, coisa e tal, mas o Malafaia também falou que o Marçal mente ao dizer que foi recusado no carro de som, que não teria sido recusado no carro de som. Ele não foi impedido de subir no carro de som, isso é uma mentira. Ele ficou medindo de estar no carro de som durante os discursos contra Alexandre de Moraes, então só chegou quando a manifestação já tinha acabado. Esse cara não merece o voto da população de São Paulo, né? Então, se ele disse o Malafaia disse isso, não sou eu dizendo não, tá? É que o Pablo Marçal não quis estar na manifestação no momento que estavam havendo críticas ao Alexandre de Moraes, que chegou no finalzinho, exatamente para poder dizer que, ó, Xandão, não fiz nada, eu cheguei lá só depois que tinha acabado tudo, né? Não discursei nada com ninguém. Enfim, não sei o que aconteceu. Acho estranho o Pablo Marçal não ter mostrado nenhum corte dele sendo barrado no caminhão. Talvez ele tenha um corte dele entrar no caminhão não conseguindo. Porque isso esclareceria esse detalhe, né? Mas de qualquer forma, o importante dessa história é que todo mundo, o importante é mostrar que a direita tem uma pauta clara, por mais que alguns tenham mais medo, outros tenham menos medo. O pessoal fala que o Marçal tem medo, porque o partido dele é um partido pequeno, né? E de repente o Chico Moraes pode mesmo fazer uma maldade com ele. Eu não descarto essa possibilidade, existe sim esse risco. A gente sabe que o pessoal lá do STF, né, do TSE, é vingativo pra caramba. Então pode ser que o Pablo Marçal esteja jogando o bom outro pra não bater muito no STF. O importante é que ele esteve na manifestação, se fez presente, chamou o público dele também pra lá. Então é isso daí, né? O importante é dar com isso daí. O medo que muita gente tem é justamente o Pablo Marçal ser um cavalo de Troia da esquerda, um cara que tem essa visão toda, coisa e tal, mas que no final das contas não defende as pautas bolsonaristas, não defende as pautas da direita de verdade. A pauta da expressão, por exemplo, ele criticou a medida, coisa e tal, mas não foi muito enfático nisso, né? Esse é um risco que existe realmente. Vamos ver, vamos descobrir. Aparentemente o Marçal tem tudo para ganhar, de fato, a Prefeitura de São Paulo, então ele ganhando, vai descobrir quem é o Pablo Marçal nessa história. E aí o curioso é isso, né? Aqui eu tá dizendo, a pessoa da esquerda tá achando lindo essa briga do Pablo Marçal com o Bolsonaro, porque a verdade é que a esquerda tá tentando há 20 anos jogar lama suficiente no Bolsonaro para fazer a população parar de gostar do Bolsonaro e não consegue, né? O Bolsonaro já há muito tempo é perseguido pela esquerda aqui no Brasil, né? Ele sempre consegue votações enormes. Aliás, quanto mais ele briga com o PT, quanto mais ele briga com a esquerda, mais o pessoal gosta do Bolsonaro. Então, esse é o dilema da esquerda. A esquerda tenta jogar lama, tenta falar que o Bolsonaro é ruim, não sei o que lá, mas não consegue. O Bolsonaro continua sendo muito buscado pela direita, muito votado, tendo muito voto na direita. E agora apareceu um cara que aparentemente briga com o Bolsonaro. O Pablo Marçal, né? Tem muita gente vendo ele brigando com o Bolsonaro. E bom, o Pablo Marçal, por ele mesmo, nunca criticou o Bolsonaro. Ele sabe que isso seria um suicídio político pra ele, né? Mas a verdade é que tem muita gente que diz que vota no Pablo Marçal, mas tá com aquele mesmo discurso do MBL, sabe? Não, o Bolsonaro, a lava-toga, Bolsonaro foi contra a lava-toga, Bolsonaro indicou o Nunes Marques e o André Mendonça, que não são bons ministros, não sei o que lá. Então fica naquela lavação de roupa, né? Que, tipo, não é o Pablo Marçal diretamente atacando o Bolsonaro, mas as pessoas que apoiam o Pablo Marçal atacando o Bolsonaro com o mesmo discurso da época do MBL. É isso que me deixa preocupado com essa história, né? Mas enfim, isso é a pauta totalmente socialista do Pablo Marçal, né? Não que eu vou fazer o teleférico em São Paulo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, nada em termos de reduzir imposto, nada em termos de eficiência econômica, nada em termos de diminuir o roubo da cidade contra o indivíduo. Então, não sei, eu sinceramente posso estar errado. Eu estava errado com o Bolsonaro em 2018. Eu votei no Bolsonaro no segundo turno porque era a alternativa que tinha, eu ia votar na Haddad, né? Mas eu não achava que o Bolsonaro ia ser um bom presidente, não. Eu falei isso em 2018, acho que o Bolsonaro vai chutar o Paulo Guedes em 6 meses, vai começar a fazer coisa estatizante, não, importância estratégica da Petrobras, queimei minha língua com o Bolsonaro. Quem sabe eu não queimei minha língua com o Pablo Marçal ainda, mas continuo um pé atrás com relação a esse cara, né? Mas enfim, o engraçado é isso, a esquerda tá comemorando aqui. Lula não é mais o pior inimigo de Bolsonaro, segundo diz aqui o Matheus Leitão, agora o Pablo Marçal é o principal adversário da extrema-direita, maior até que o atual presidente. E o curioso é isso, né? As pessoas não percebem que isso é um problema pra eles também, né? E no final das contas, enquanto a direita tá crescendo, tá traindo mais gente, tem um monte de opções para as pessoas escolherem. Do lado da esquerda não tem ninguém, tem Lula, o pessoal perguntar, a verdade é essa, o Boulos já tá totalmente esquecido pela esquerda, né? Ou seja, no final das contas, isso aqui mostra só a janela do elefante andando pra direita, no final das contas, né? Aqui, o pessoal da Folha de São Paulo também falando que o Marçal é o elefante verde e amarelo na sala da entrevista, que não sei o que lá, porque o pessoal do Bolsonaro tem medo dele, que não sabe que lá tem pai, não sei o que lá, ou seja, a esquerda tem expectativa de que o Marçal destrua o Bolsonaro, né? Esse pessoal tem tanto ódio do Bolsonaro, que está edificando mesmo, do Complexo Guedes, vocês conhecem o Complexo Guedes, né? Freud fala muito disso, né? O inverno do crime, tem um processo psicológico por trás disso aí. Então, a esquerda tem esse problema, claramente, com o Bolsonaro no Brasil, né? E daí, estão gozando com o Pablo Marçal, né? Pelo menos com o Pablo Marçal, né? Essa é a situação da esquerda no Brasil neste momento. Essa é a situação mais popular ainda. E tem alternativas na direita, na esquerda não tem nunca. É impressionante isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite o nosso site linkado na tela. Vamos falar agora do governo que está planejando aumentar os impostos para poder pagar mais salário para os funcionários públicos. Pode ser um negócio, né? Claro que os funcionários públicos não deixam muito dinheiro com salários baixos. São procurar um pouco melhor, não merece trabalhar um pouco, né? Esse é o fato. E agora, como o Congresso não vai aprovar mais nenhum aumento de imposto, o que eles estão querendo fazer? Porque eles estão querendo usar os impostos regulatórios, que podem ser alterados por mero decreto presidencial para atingir essas margens. Ou seja, querem bagunçar o mercado totalmente para poder levar o máximo de dinheiro da sociedade para poder pagar o custo da eleição do Lula. Tem os margens aí, tá? Não tenho dúvida. Como eu falei para vocês, o Lula é um presidente fraco, um presidente que não tem apoio de absolutamente ninguém, e portanto precisa ficar pagando para tudo funcionar no governo, né? Esse é o problema do Lula e quem vai pagar a conta desse problema somos todos nós, né? Quem gerou esse problema são aqueles idiotas que por algum motivo fizeram presa na União Eletrônica em 2022 e agora todos nós vamos ser chamados a pagar essa lambança
injustiça feita por esses idiotas. A política sugerida por presidente tigrinho antipobre, domínio anarco-espiritualista e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que subiu notícias lá no nosso site, no Banco Obrigado a você que assistiu o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? O governo petista está falando que quer aumentar a carga tributária porque precisa aumentar o salário do funcionalismo. Na verdade, o governo já combinou com o funcionalismo público aumento de salário, combinou novos concursos públicos, quer fazer novos concursos públicos, até ideia idiota que o Lula adora de aumentar o Estado, aumentar o Estado. Eu estou falando para vocês, o que a gente está vendo acontecer é a sociedade caminhando para o anarcocapitalismo. Só vai ter espaço para Estado muito pequeno. O Estado grande vai acabar explodindo lá na frente um déficit fiscal enorme, né? Aí o que acontece? Qual que é o problema do Lula? A origem do problema do Lula. Todo mundo sabe que o Lula é um cara popular. Ele ganhou a eleição apenas com a pressão da Rede Globo, a pressão da elite aristocrática socialista brasileira contra o Bolsonaro. Mas mesmo quem votou no Lula não gosta do Lula. Votou no Lula porque não queria votar, porque teve síndrome de não, Bolsonaro falou palavras muito difíceis, falava com o Lula na pandemia, não podemos aceitar que ter qualquer outra pessoa, não sei o que lá, votaram no Lula corrupto lá na presidência da República, né? Só que esse fenômeno aconteceu muito lá no Brasil, também nos Estados Unidos, também na Europa, em vários países. Qual foi esse fenômeno, né? A direita começou a crescer muito, a esquerda ficou favorável. Não, eu não tenho mais controle que eu tinha sobre a população. O que está acontecendo? De onde veio esse movimento para a direita, esse movimento contra a esquerda? E desesperou, que chegou no a culpa era as fake news, os disparos em massa no WhatsApp, da indústria dos cortes, e não sei mais o que, né? Não, o problema não é esse, o problema é que as ideias da esquerda estão ficando velhas. As pessoas estão só agora conversando mais entre si e percebendo que essas ideias da esquerda estão ficando velhas e não querem mais ninguém da esquerda. Esse é o problema essencial. Só que a esquerda não vê desse jeito, ela vê que não estão fazendo uma sacanagem com nós, estão mudando as regras do mundo, pode, tem que voltar a sua vida profissional que eu controlo, aqui que eu dou dinheiro para fazer as notícias que eu quero, e com essa história toda, o que eles fizeram? Temos que voltar ao poder a todo custo, né? E fizeram isso, voltaram ao poder a todo custo na Argentina, voltaram ao Alberto Fernandes lá na Argentina, deram um jeito em 2019, foi o primeiro caso desse, da esquerda retornando ao poder na América Latina, fizeram tudo que podiam e mais alguma coisa que não podiam para voltar ao Alberto Fernandes na Argentina. Deu resultado? Não, não deu. O Alberto Fernandes tinha que pagar o tempo todo para se manter no poder, porque ele era um presidente transplantado lá, colocado contrário ao interesse do povo, contrário à direção que a população está seguindo, apenas por interesse da elite aristocrática socialista lá da Argentina, teve que pagar o tempo todo o resultado final, né? Gastou dinheiro pra caramba, quebrou a Argentina completamente, acabou entrando no Milley depois dele. Outros países a mesma coisa. O Biden lá nos Estados Unidos fez um governo de merda, porque tinha que dar dinheiro o tempo todo também. A eleição do Biden, vocês lembram, né? Era pro Trump ter ganho em 2020, o Biden fez tudo que podia e mais alguma coisa que não podia pro Biden ganhar lá nos Estados Unidos, voto pelos correios, voto sem conferência de assinatura, não sei o que lá, e no final das contas conseguiram eleger o Biden, mas de novo, um presidente fraco, um presidente que não tem apoio das pessoas, não tem apoio da população. Aí fica o cara tendo que pagar pra fazer tudo. Pagou pacotes enormes de ajuda ali, de bilhões e bilhões de dólares, dinheiro mais dinheiro sendo impresso, e no final das contas ficou um presidente fraco do mesmo jeito. A mesma história está acontecendo aqui no Brasil. O Lula tem que pagar pra tudo, ele não tem apoio legítimo, a população não está do lado do Lula. O Lula é um presidente transplantado. Fizeram de tudo pro Lula ganhar e mais alguma coisa achando que vão reverter o bolsonarismo. E não vão reverter o bolsonarismo, tá mais do que claro que não vão conseguir isso, né? Só que nessa história o Lula precisa de dinheiro, porque para ele se manter no poder ele precisa de dinheiro. E aí tá aqui, ó, o governo petista quer carga tributária mais pesada para aumentar o salário do funcionalismo. O fato é o seguinte, o atual projeto de lei orçamentária que foi apresentado pelo governo Lula prevê uma série de aumentos de impostos da CSLL, JCP, que é a juros sobre capital próprio, e mais um monte de coisa, por conta de que o Lula prometeu aumentos salariais aos funcionários. Foi uma das coisas que o Lula teve que negociar para conseguir trabalhar, porque ninguém em Brasília gosta do Lula, ninguém, absolutamente, nem os funcionários públicos gostam do Lula em Brasília. Todo mundo sabe que o Lula é um pinguço corrupto, é uma quadrilha, né? Tem uma quadrilha organizada feita para roubar o Estado brasileiro. E é isso, pessoal, resiste a isso. Nem os funcionários públicos querem trabalhar com o Lula. E aí o que acontece? A única alternativa que eles têm é justamente dar dinheiro, né? Me dá dinheiro aí que aí tudo bem, e a coisa funciona, tem um aumento, coisa e tal. O Lula se vê obrigado a fazer esse tipo de coisa, né? Contratar mais gente fazer mais concurso. Olha só a roubada que o pessoal tá fazendo esse concurso unificado aí, não sei o que lá. Não tem que pagar nem funcionários que tem hoje. E o pessoal tá achando que o governo vai contratar esse monte de gente. Pode ser que contrate, vai ser pra quebrar o governo mais adiante, né? E, porém, vai ter que criar um monte de impostos de empresas de tecnologia, não sei o que lá. Porém, a reação do Congresso não tem nada positiva. É quase impossível que novos impostos sejam aprovados. Ninguém quer mais imposto, né? E eles estão desesperados com o governo que quer pagando parte do funcionalismo. De um lado, o governo quer mais imposto, do outro, não poupa gastos. Esse é o problema do Lula. O Lula não tem como poupar gastos, porque o Lula é um presidente fraco, é um presidente que não tem apoio da população, não tem nenhum programa, não tem nenhum direcionamento para o Brasil. Onde é que o Lula quer levar o Brasil? Ninguém sabe, é na cabeça dele. Ele quer torrar dinheiro pra caramba pra se manter no poder. Né? O Lula quer voltar no passado, só que voltar no passado não existe isso, ninguém volta no passado, né? Então essa é a situação. Aí agora, o que está dizendo que o governo vai alterar os tributos que não dependem de aval do Congresso para fechar as contas em 2024. Eu explico para vocês, lá na Constituição brasileira tem uma série de impostos que o governo pode cobrar, né? Alguns desses impostos são considerados impostos arrecadatórios. São aqueles impostos que o governo faz para arrecadar dinheiro mesmo, para financiar o próprio governo. Olha, eu sou detalhe, você sabe, para mim, imposto bobo, todos eles são bobos, não existe imposto bobo, não existe essa história, é tudo bobo. Mas os impostos arrecadatórios seriam aqueles impostos que o governo não paga ninguém, entendeu? O governo não quer roubar nem vai pegar dinheiro do pessoal. Quais são esses impostos? Principalmente é o imposto de renda, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, o imposto de ICMS, imposto de circulação de mercadoria, ISS, e mais outros tantos impostos, esses impostos arrecadatórios, para ganhar dinheiro. A gente quer cobrar dinheiro, isso aqui, pessoal. Só que o que acontece? Como no passado, né, o governo exportou demais as pessoas, para você aumentar esses impostos, o governo precisa passar pelo Congresso. E ainda tem algumas outras proteções, tem o negócio da anuidade, noventena, não sei o que lá, tem anterioridade, tem um monte de princípios aí para você, o governo não poder sair aumentando imposto na hora que quiser, tem que passar pelo Congresso. Mas aí rola um papo que existem impostos que não são para arrecadar. São impostos para o governo regular o mercado. Né? E aí entra esse aqui, imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre operações financeiras, IOF, né? Imposto de importação, imposto de exportação, tem nada a ver com esses impostos que, teoricamente, não são para o governo arrecadar, é para o governo controlar o mercado. O governo arrecada com esses impostos, nem entra dinheiro desses impostos, né? E no final das contas, nem é tão pouco, senão acaba o governo passando grana com esses impostos. Então, essa lorota de que são impostos para regulamentação, não são impostos para arrecadação, é só mais uma lorota, mais uma mentira que contaram para você, porque o governo, esses impostos, o governo precisa passar pelo Congresso, porque desculpa, não que é uma coisa emergencial, pode ser que o governo precisa aumentar o imposto de importação, imposto de exportação, rapidamente, não sei o que lá, uma emergência para controlar o mercado, né, coisa e tal, lorota, o governo está fazendo isso para arrecadar. E aí, qual é o problema disso?
começa a distorcer o mercado, porque o governo Lula começa a botar imposto em um monte de coisa que era para regulamentar o mercado, e acaba agora distorcendo o mercado e tirando dinheiro de todos os brasileiros. Tá aqui, ó, o governo considera aumento de impostos por decreto presidencial para atingir meta fiscal. Já sabe que vai ter déficit esse ano. O governo aí está dando de 9 bi e pode adotar medidas para arrecadar mais. Não quero nem saber, vou botar a mão no seu dinheiro e tirar o seu dinheiro, né? Ou seja, mostrando aquilo que eu já falei para vocês, esse governo é um governo tóxico, é um governo que só quer roubar a sociedade brasileira sem dar nada em troca, só dá dinheiro para a galera que tá lá no governo, né? E aqui, ó, a Tebet está sugerindo aqui, ó, apertar o Simples Nacional, diminuir a faixa do Simples, restringir a bônus salarial. É isso aí, meu amigo. Isso é o que mais o brasileiro. Ninguém fala no governo Lula em cortar despesa. Descortar despesa é proibido, não tem que gastar mais mesmo. A gente quer mesmo ajudar os cupincha tudo aqui do governo para ganhar dinheiro e tirar do cidadão brasileiro, tirar do brasileiro dinheiro e dar para os cupincha, né? É isso que o Lula quer. Pois é, meu amigo, se prepara, porque aqui não tem nada que a gente possa fazer. O governo pode mesmo aumentar esses impostos por decreto, o Congresso não pode fazer nada com relação a isso. Talvez possa fazer uma medida de inconstitucionalidade contra esses decretos, uma vez que esses decretos claramente estão fugindo ao princípio constitucional deles, lembra? Esses impostos são regulamentados, não é para arrecadar. Se o governo está usando esses impostos para arrecadar, isso pode ser alvo de uma ação direta de inconstitucionalidade. O Supremo pode bloquear isso. Mas você acha que o Supremo não vai querer prejudicar o governo Lula? Não. Ele odeia os brasileiros todos. Ele quer mais que os brasileiros paguem caro mesmo pela ousadia de criticar o Xandão. Então, não espere nada dessa também, infelizmente. Então, é o pessoal que votou no Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nosso site linkados na tela. Essa é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre a ameaça tecnológica à democracia. Olha que coisa, tem uma notícia aqui americana falando que, apesar da promessa da tecnologia ajudar a democracia, acharam que a tecnologia ia tornar a democracia mais universal, mais fácil, mais bacana e coisa e tal, no final está atrapalhando a democracia. Mas será mesmo? Ou será que esse pessoal está reclamando? Porque o jeito que a tecnologia está afetando a democracia está prejudicando os planos de poder de uma determinada facção do espectro político, né? Porque isso é que está em jogo, na verdade. Esse pessoal fala que não, que a democracia está acabando. Eu não estou vendo isso não. Eu vejo, aliás, ao contrário, eu vejo cada vez mais gente interessada em discutir política, em discutir os problemas do país, em discutir opiniões sobre determinados assuntos. A questão toda é que isso não está favorecendo determinadas correntes políticas, especificamente a esquerda, né? E com isso o pessoal fica pensando, não, estão destruindo a democracia, estão acabando com a democracia, quando não. Estão só transformando a democracia na democracia tecnológica. Vamos entender esse caso aqui, porque é muito curioso essa choradeira da esquerda, o fim da democracia, que na verdade é o fim da esquerda. Essa notícia foi sugerida por Heitor, TNT e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? Tem esse cara aqui fazendo o Harry McCracken. Aqui está traduzido em português, mas essa matéria foi publicada originalmente lá nos Estados Unidos, tá? Em inglês. E aí ele fala aqui como é que ele tinha expectativa do ano de 92, que teve uma campanha eleitoral com componente digital, primeira vez que usaram a internet em uma campanha. O cara deu uma entrevista na CompuServe, que era um serviço de informação da época, né? Enfim, uma coisa assim, pioneira, aí tinham várias coisas, várias novidades, aquilo ia influenciar a democracia, eles achavam que ia melhorar a democracia, mais pessoas falando, vai se tornar uma democracia mais completa. E na verdade é o que está acontecendo. O único grupo que está reclamando é a esquerda. A esquerda que vem com esse papo que não estão comprometendo a democracia, a tecnologia, e ele entra exatamente nisso, né? Depois do surgimento das redes sociais, tudo ficou mais superficial. As opiniões críticas e vídeos que órgãos nossos filhos muitas vezes propagam desinformação e até conteúdo deliberadamente falso, né? Então é isso aí, agora tem deepfake, não sei o que lá, e dá pra ver o cara que não. Catinha da Câmara Harris tem que lidar com pessoas como Donald Trump, que absurdo, né? Ou seja, o cara não está defendendo democracia nenhuma. Se ele tivesse defendendo democracia, estava defendendo os dois lados. Não, está defendendo o lado dele. Ele sente que a Câmara Harris está prejudicada nessa história. Repara que ele fala em vídeos mais leves, vídeos mais rasos sobre a política e coisa e tal, mas na prática, o que a gente detecta, o que eu vejo aqui, o que o meu canal vê aqui no final das contas, é uma discussão mais aprofundada sobre os problemas políticos. A verdade é que a esquerda perdeu o poder exatamente porque as pessoas estão conversando mais sobre política e estão chegando à conclusão de que a esquerda é uma camada de idiota que só quer roubar a sociedade para enriquecer eles mesmos. E no final das contas, essa promessa de que vão cuidar dos pobres e vão fazer um país melhor, então na verdade é a mesma promessa da aristocracia europeia do século XV, que falava que não, os camponeses não podem votar, não podem, eles não têm conhecimento suficiente, a gente que sabe que é melhor para o país e coisa e tal. Ou seja, o que esse pessoal quer é o controle das massas, eles não querem a democracia. E a tecnologia está melhorando o debate democrático, né? E vocês não conseguem fazer suas ideias valer, é porque suas ideias é que estão ultrapassadas, são ideias velhas que realmente não cabem mais no mundo moderno. Mas continua o pessoal usando os mesmos truquezinhos. Olha só, a Kamala Harris, ela recebeu uma cartinha da democracia de 88 líderes empresariais americanos querendo que manter a democracia, que votar na Kamala Harris é votar pela democracia, que não podemos deixar o Trump ganhar, porque isso seria o fim das políticas de mudanças climáticas e do aborto, e o Trump não sei o que lá, que é um absurdo. Olha só, estão fazendo o mesmo que fizeram com o Lula aqui no Brasil, de cartinha da democracia, para fingir que o lado da esquerda é o lado democrático, e o lado da direita é o lado mauzão, que quer as desinformações, não sei o que lá, não sei o que lá, tirando o fato de que a esquerda que quer a censura, é a esquerda que quer calar as pessoas, é a esquerda que não aceita o outro lado como um debatente válido no universo das ideias, né? Ou seja, no final das contas, sim, a tecnologia aprimorou a democracia. O problema desse pessoal é que não aprimorou do que eles queriam, porque eles queriam roubar mais dinheiro da sociedade, eles queriam ter mais controle sobre as pessoas, e isso realmente a tecnologia não vai trazer, né? E o exemplo clássico do que está acontecendo nesse caso é justamente a ânsia do Xandão, do Alexandre de Moraes, do carequíssimo Morte da República, de tentar controlar a tecnologia no Brasil, né? Na verdade, a tecnologia ela é essencialmente libertária. A gente está caminhando para um mundo libertário. Esse pessoal, a cada dia que passa, eles não percebem esse problema, que a única saída do mundo muito, para você ter um estado competitivo lá no mundo global, enquanto eles não percebem isso, eles insistem em manter a receita velha, está só aumentando o gap entre a expectativa e a realidade do povo e do Estado. Em algum momento isso vai quebrar. E não tem como quebrar para a sociedade, porque a sociedade vive sem o Estado. O Estado não vive sem a sociedade, então o Estado quebra. Olha o que acontece na Venezuela, olha o que acontece em Cuba. Ah, mas tem Estado ali, o pessoal ainda controla ali. Mas são Estados miseráveis. São Estados que não conseguem manter o mínimo nem que funcionários do próprio Estado. Houve uma época que o pessoal da Venezuela, o pessoal que estava no Estado era rico, né? O povo era miserável já. O povo já estava sendo explorado ao extremo. Mas os funcionários públicos, o pessoal que estava no governo, não era rico. Nem isso mais nas últimas eleições, até essas pessoas voltaram para a oposição, porque até esse pessoal ficou miserável. Não tem jeito, não tem alternativa, é anti-econômico o controle central, controle estatal, né? E aqui o caso do Xandão é um caso clássico. É uma coisa que eu já falei várias vezes, vocês já me viram falar isso várias vezes, o pessoal da Folha está publicando isso,
não, é a pessoa da coisa, valeu, pessoa da coisa, não tem problema, não, vídeos, não tem problema nenhum. Aqui, ó, Brasil depende demais do Musk, que é milionário do negócio do país. Dizem especialistas, mas não sei, não são outros especialistas aqui. De qualquer forma, eu já venho falando há um tempão, né? Olha só, ele traz uma informação que eu acho muito interessante. Ele fala que, por exemplo, a importância da Starlink no Brasil é essencial. Embora seja apenas 0,5% das conexões de internet no Brasil, no interior do Brasil, já é a principal forma de comunicação de indígenas, de empresas, de postos de saúde, de escolas, de tudo no interior. Por quê? Porque não existe nada tão bom quanto isso, né? Eles explicam direitinho como é que é a coisa. A questão da órbita alta, né? Que são os outros satélites todos, e a órbita baixa da Starlink. A órbita baixa da Starlink faz com que a conexão seja muito mais rápida, tenha muito mais capacidade, funciona muito melhor na internet nessa Starlink. E não é só isso, né? Eles vão falar algo que eu expliquei outras vezes, que é a questão justamente de você ter que orientar o satélite, orientar a antena, né? Esses outros sistemas todos que tem aqui, a Viasat, a Telebrás, é claro, todas elas, você tem que ter um cara para ir lá e apontar a antena. Não é mulher nunca, tem dispositivo, você tem que levar um dispositivo para conseguir fazer esse apontamento da antena para o satélite. Em tese, isso precisa fazer de uma vez. Só que o que acontece na prática? Se bater um vento forte, a antena deslocou, tem que chamar o cara de novo. Imagina, você mora no interior da Amazônia, o cara vai chegar no seu lugar, vai levar 3 dias de viagem. Então, bateu um vento, choveu muito, ventou, a sua antena saiu do lugar, você vai ficar 3 dias sem internet. A Starlink não tem isso, a Starlink ela se ajusta lá para o satélite e ponto, você tem exatamente 0 no final dos contos. Sem contar, é custo, né? Vai de R$1.300 por mês, tá claro? Até 350 na HughesNet, sendo que na Starlink é R$1.400 por mês, a Starlink é o plano mais barato. Então, é menos da metade do plano mais caro que tem das outras, sendo que é muito melhor que as outras, muito mais barato, muito mais rápido, não tem limite de dados. Você tem quantos gigabytes para gastar por mês da tomada. Acabou, assistiu um vídeo de internet, já era. Você vê quanto você quiser, tem aquele limite de velocidade, e quanto você gastar de dados, não tem problema. Então, ou seja, é outro patamar, não tem comparação. Dizer que ela concorre com o seu pessoal aqui, ela lota, não concorre não, com outra categoria totalmente diferente que só tem ela. E aí, de novo, se você começa a tirar de você tira o Brasil perde muito mais do que o Elon Musk. Para o Elon Musk, a operação da Starlink no Brasil é um paygo. Para a gente aqui no Brasil, é essencial, um monte de gente que tem internet no interior do Brasil, até para o governo, até para as forças armadas, né? Então, no final das contas, ele fala que no final das contas, o Brasil, a respeito da estrutura do Brasil, é completa em termos de Starlink. Então, para o Brasil, é essencial o Starlink. Uma outra novidade que ele fala aqui é que a Starlink do Brasil tem apenas uma pessoa, um escritório, que é justamente para atender a brasileira. O escritório do Brasil, a Starlink tem escritório no Brasil. Só que o Alexandre de Moraes, né, com uma ameaça de prender pessoas e coisa e tal, como representante da Starlink no Brasil, já pediu o boné, já falou que não representa mais a Starlink no Brasil, agora ninguém quer ser preso. Todo mundo tá vendo que isso vai acabar. Isso vai acabar com o Xandão decretando a prisão de todo mundo da Starlink. O Xandão já tirou da cabeça dele que ele pode punir a Starlink por tudo que o X faz. O X não tá no Brasil mais, não tá mais ninguém aqui no Brasil. Então ele vai punir a Starlink, vai prender os representantes da Starlink. O Elon Musk já falou para todos os funcionários da SpaceX saírem do Brasil, todo mundo sair daqui, o que ele vai fazer? Ele vai desmontar o escritório da Starlink aqui no Brasil. Já tá claro, é um escritório para forma, ele não precisa dele para nada. Então ele vai fazer isso, a gente sabe que vai fazer isso. E aí qual vai ser o próximo passo do Xandão? Vai ser ferrar com os brasileiros, completamente proibindo a Starlink no Brasil. É mais um caso que a gente tá vendo aqui em que a tecnologia melhora as coisas, mas o partido político, não é a democracia, é o partido político que está no poder, não aceita essa mudança para melhor que a tecnologia traz e acaba punindo o próprio povo com isso, né? Muito triste se isso acontecer, mas é o caminho que a gente tá. O Brasil vai servir como um aviso pro resto do mundo do que não fazer nessa situação. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o Nunes Marques, que também deu 5 dias para o Alexandre de Moraes explicar o bloqueio do X. E olha que coisa, como as coisas mudam, meu amigo. Xandão tem 5 dias agora para se explicar sobre o bloqueio do X. Gostei de ver o Nunes Marques, né? Tá fingindo que é macho mesmo, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida pelo Ovelha Gamer, Tigresa VIP, Saci de Três Pernas e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha que coisa, né? A gente já falou que as ações do Novo caíram para o Nunes Marques lá no TSE, no STF, e ele vai botar o julgamento para o plenário, né? Como eu já falei para vocês, muita gente tinha expectativa, ele poderia dar uma decisão liminar ele próprio, né? Dizendo para suspender o bloqueio do X, mas eu já expliquei para vocês que isso é errado. Isso é jogar exatamente do jeito errado, como o Alexandre de Moraes tem jogado esse jogo. A gente quer ser diferente do Alexandre de Moraes, não queremos fazer. A questão aqui não é escolher ditadura de um lado versus ditadura do outro lado. A gente não quer ditadura. A gente quer a regra da lei. A gente quer que o STF se atenha ao que a lei faz, ao que a lei determina, ao que o regulamento do STF determina. Então a gente não pode simplesmente querer que o Nunes Marques erre da mesma forma que o Alexandre de Moraes está errando. Ele fez o correto. Ele deu 5 dias para as partes se explicarem, então ele mandou 5 dias para a PGR e para a AGU explicarem a sua posição sobre esse tema, né? Vamos ver o que vai vir dali. Não espero nada de significativo, a gente sabe que a PGR e a AGU são do governo Lula, então eles vão vir com os argumentos lulistas da coisa, e deu 5 dias para o Alexandre de Moraes para se posicionar sobre os argumentos trazidos na ADPF lá do Partido Novo, né? E em seguida vai submeter isso ao plenário. Então a votação será no plenário. Eu já expliquei para vocês que isso é uma coisa extremamente positiva. Não que isso vai mudar, a gente não tem nada que vai mudar o resultado ali, né? Vamos supor que, por hipótese, o Nunes Marques de fato desse uma decisão monocrática suspendendo o bloqueio do X. Né? O que ia acontecer? Imediatamente o Alexandre de Moraes ia convocar o plenário e ia todo mundo voltar a suspensão do X do mesmo jeito. Então o Nunes Marques iria ficar tão errado quanto o Xandão e não ia resolver problema nenhum. Ao passo do jeito que ele fez, ele mostrou pro Xandão uma coisa certa, né? É o que diz aqui, ó, o Cláudio Dantas na matéria dele, a lição que o Nunes Marques deu ao Alexandre de Moraes. Porque é justamente essa precipitação do Alexandre de Moraes de querer resolver os problemas na base da canetada que está gerando essa confusão toda, né? O Alexandre de Moraes achou que peitando o Elon Musk ia voltar atrás, o Elon Musk não voltou atrás. O Alexandre de Moraes achou que, como ele fez isso com o Telegram atrás, né? Vocês lembram, né? O Telegram foi isso. O Telegram quase foi banido do Brasil, e em determinado momento, na última hora, o pessoal do Telegram indicou um representante aqui no Brasil, e aí pronto, não teve problema, coisa e tal. Ou seja, o Alexandre de Moraes achou que ia acontecer a mesma coisa, achou que o jogo é o mesmo, né? Qual que é a ideia do juiz? A ideia do juiz é a seguinte: empresário quer lucro, empresário quer ganhar dinheiro, empresário não tá nem aí pra liberdade de expressão, coisa e tal. Essa é a ideia que o Alexandre de Moraes tem, tá? O empresário não tá nem aí pra liberdade de expressão, então o empresário quer lucro. E quando eu causar prejuízo suficiente no cara, quando
medida, ele vai voltar atrás. É melhor para ele continuar lucrando no mercado brasileiro e atendendo as ordens do Supremo do que de outra forma. Só que ele bateu no Elon Musk. O Elon Musk é uma coisa mais complexa do que isso que ele está tendo, né? O Elon Musk, toda essa compra dele do Twitter já foi no intuito de aumentar a liberdade de expressão, justamente ter um ponto de apoio para manter a conversa, principalmente nos Estados Unidos. Esse é o ponto que eu falo sempre para vocês. O Elon Musk, ao contrário, quer que a coisa dê errado aqui no Brasil, porque o Brasil é irrelevante em termos econômicos para o X, não gera dinheiro suficiente aqui, até em termos de número de usuários, tem muitos usuários do X aqui no Brasil, mas em termos de gerar receita é pouco. Então qual que é a ideia do Elon Musk? A ideia do Elon Musk é usar o Brasil como um exemplo negativo. Podemos mostrar na Europa, nos Estados Unidos, olha só o que acontece quando você começa a querer calar a boca das pessoas, quando você começa a querer restringir a liberdade de expressão, olha como ruim a coisa se torna, né? E o Alexandre de Moraes está entregando exatamente o que o Elon Musk quer de bombejada. Por quê? Porque, de novo, ao invés de parar e pensar, ao invés de ficar naquela coisa de estabelecer medidas dentro da lei, medidas dentro do razoável, dentro do proporcional, ele quis dar uma de macho e falar, não, que não vai, não sei o que lá, e vamos proibir, não sei o que lá, e no final das contas ficou com cara de pateta. Por quê? O número de engajamento que eu tenho tido, mesmo de antes, as pessoas continuam usando o mesmo jeito, tá todo mundo usando VPN, e a cada dia que passa tem mais gente usando VPN no final das contas. Por quê? Porque, cara, o VPN é muito simples, você sabe que não tem como o cara responder. Eu tenho isso, tá? Eu tô correndo risco por quê? Porque eu aqui estou fazendo isso e falando que eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Eu pretendo contornar esse risco usando o direito, você sabe, né? Eu não sou parte nesse processo, eu não fui citado nesse processo. Como é que eu tenho que obedecer uma decisão judicial do processo quando eu fui citado? Então, enfim, eu pretendo me salvar com isso. Mas quem não tá aqui falando na internet que tá usando X, porque quando eu descobri que você tá usando X, que você tá usando VPN, coisa e tal. Então, essa é a história no final das contas, né? O Alexandre de Moraes, ao contrário, tá ajudando a liberdade de expressão. Por quê? Tá fazendo exatamente o que o Alexandre de Moraes quer que ele faça, que é fazer um exemplo de autoritarismo, de força bruta, sem consequência real. Segundo, tá ensinando a todo mundo do Brasil quais são as VPNs boas, quais são as VPNs ruins, como instalar VPN, como é que faz pra usar VPN gratuita. Tá cheio de gente usando isso por aí, e eu não tô falando óbvio, de pessoas como eu, que trabalhei a vida inteira com segurança da informação, então eu já tinha costume de usar VPN mesmo. Então, ou seja, não, tô falando de pessoas que nunca usaram VPN, que não achavam isso uma coisa importante, tá todo mundo usando. De novo, você vai lá no X, continua tudo acontecendo no X, pessoas fazendo notícia no X, tudo do mesmo jeito lá, né? O Alexandre de Moraes, na verdade, tomou uma decisão errada. O que ele fez foi merda, ele se ferrou. Se ele tivesse parado pra pensar um pouquinho, tivesse consultado com outros juristas, tivesse consultado com a área técnica, eu tenho certeza que tem uma área técnica excelente lá no TSE, porque eu sei que o pessoal técnico lá no TSE é excelente, podia ter atravessado a rua ali, bate no carro, o pessoal não tem que fazer isso assim. Eu tenho certeza que o Camarão, que o pessoal da alta fiscal do TSE, vai explicar pra ele, olha, você tá mexendo num lugar ruim, isso aí não tem como parar, isso aí vai acabar prejudicando a situação lá da própria justiça, do próprio STF, né? Virou uma medida que mostrou o quanto que o STF não consegue proibir uma coisa no Brasil, né? A lição que o Nunes Marques deu foi justamente isso, vamos seguir a lei, vamos fazer. Mas isso não é nada demais, não é nada de querer, não, vamos deixar o Elon Musk fazer o que ele quiser, não é isso. Vamos fazer a coisa dentro do preceito legal, dentro da razoabilidade, dentro da proporcionalidade. Desse jeito dá pra ficar uma coisa bacana. Ah, vai ganhar todas? Não, não vai ganhar todas, vai ganhar todas, é impossível no final das contas. O Alexandre de Moraes tá jogando um jogo muito maior do que ele imagina que tá jogando, né? O Cássio Nunes fez correto, jogou pro plenário do STF. Vai mudar a decisão? Não, não vai. Vão continuar com o bloqueio do X, pode ter certeza. Mas o pessoal vai ficar mais chateado, vai ter ressalvas, vai ter discussão, vai ter gente falando contra. Eu espero que pelo menos o André Mendonça e o Nunes Marques, talvez outros ministros também falem contra. Eu espero que alguém levante o argumento da punição desproporcional que está acontecendo principalmente para os brasileiros. Os brasileiros estão sendo punidos por uma coisa muito mais do que o Elon Musk no final das contas. Então é realmente uma situação que não é que vai mudar o resultado final, mas vai explicitar os pontos de vista discordantes que tem dentro do STF, né? O truquezinho que o Alexandre de Moraes quis criar, não que 5-0, a gente tá ganhando 5-0, toda unanimidade a favor de manter o bloqueio. Como é que ele conseguiu isso jogando só na primeira turma, que é a turma que ele controla todo mundo ali, né? Não vai ter mais essa, vai estar aberta a discordância, vai estar exposto pro mundo inteiro. Não vai ser só o Brasil que vai estar ouvindo isso, não. Vai estar o mundo inteiro ouvindo as opiniões da Suprema Corte Brasileira sobre a censura, né? Quero ver a Carmen Lúcia lá falando que não, que eu tinha falado que era só até dia 31 de outubro, porque o Cala a Boca morreu e não sei o que lá, mas eu decidi que agora o Cala a Boca continua valendo. Vai lá, Carmen Lúcia, fala isso, explicita o que você pensa, né? Que tem que censurar mesmo, não interessa nada, né? É um absurdo esse tipo de coisa. Então, parabéns ao Nunes Marques mais uma vez pela jogada. Tá aqui a decisão dele, que olha só. Ofício eletrônico tal, senhor ministro Alexandre de Moraes. A fim de instruir o processo em epígrafe nos termos do despacho de decisão que acompanha esse expediente, solicito a vossas excelências informações no prazo de 5 dias, 24 horas, né, ô Nunes? Podia ter botado 24 horas. 24 horas para responder. Mas não, o cara foi gente boa, botou 5 dias, né? Aliás, 5 dias é o prazo processual padrão na justiça, então ele usou o prazo processual padrão, tá vendo? É assim que se faz, você usa o padrão da justiça. Você não inventa, você não cria punições novas, você não exige que a empresa anuncie um outro representante no Brasil num prazo menor que 90 dias, que é o prazo estipulado pela lei, né? Mesmo que fosse necessário ter representante, a empresa teria 90 dias para apontar esse representante. Ele não apontar imediatamente, vou bloquear o X no país, não sei o que lá, não sei o que lá. Enfim, sobre o alegado da petição inicial, ou seja, está colocando a petição que foi apresentada pelo Novo, né, cujas cópias seguem anexas, lei, coisa e tal, coisa e tal, coisa e tal. Nunes Marques relatou. Mandou pro Xandão, meu amigo. É isso daí, Xandão. A bola tá contigo. Vamos ver agora o que tu faz. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na